Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Tio Jubi e estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um vídeo refutando novamente o Rio Demente. E agora vou refutar os vídeos dele, que ele diz que são vídeos refutando fanboys, mas no fundo são apenas vídeos que ele faz para nerfar os personagens até a alma para mamar o Nerd Squad. Então, vamos pro vídeo. Começando com o vídeo dele chamado Argumentos Atrasados de Fanboys. Primeiro ele fala que pelo fato do Goku estar perto do Taioken, o Goku precisaria ser mais rápido que ele para se desviar, sendo que sabemos que é bem diferente na vida real. É bem mais difícil você correr mais rápido do que alguém que está a 100 metros de distância de você, do que você correr mais rápido do que alguém que está a 10 metros de distância de você. Depois ele fala que usar feitos do Dragon Ball clássico não vale, usando a desculpa de que é um anime de comédia. Usando a lógica de idiota dele, o Saitama deveria ter força infinita, pois o anime é de comédia. Isso não refuta o feito, apenas é uma desculpa para negar que isso pode aumentar o poder do Goku. Depois ele diz que feito do Raditz ter se desviado do ataque do Piccolo não tem a ver com a velocidade dele, e sim com os reflexos. Errado. Você precisa ter uma velocidade comparável ao que está se desviando, ou aquilo precisa estar vindo de uma distância bem grande para você ter a capacidade de se desviar. Por exemplo, se você está a 100 metros de distância, tem que te desviar de algo que percorre 100 metros por segundo, você teria 1 segundo para se desviar. Raditz estava numa distância consideravelmente pequena, então o feito de se desviar do laser do Piccolo escala a velocidade do ataque. Agora vamos ao segundo vídeo dele chamado Argumentos Atrasados de Fanboys 2. Ele começa falando que o Goku não poderia respirar no espaço porque na saga Freeza ele usa um traje espacial para ir no espaço. Bom, acho que é notório que isso foi simplesmente por conta do calor do sol, pois Goku estava se dirigindo à estrela, tanto que quando ele chega perto, mesmo com traje ele ainda estava sentindo um enorme calor. E mesmo se fosse por conta do espaço, nos guias é citado que o Broly por si foi capaz de respirar no espaço com a aura de Ki que ele criou ao redor dele e de seu pai. Em Dragon Ball Super, Goku cai no espaço e por alguns segundos consegue sobreviver, e não só isso, como falar, sim, falar, no vácuo do espaço, coisa que qualquer um que vá para o espaço sem proteção não consegue. Além disso, ele e Whis viajavam pelo universo na velocidade infinitamente superior à luz, e Goku passava pelo espaço, e sem problemas, inclusive conseguindo respirar no espaço. Depois ele fala que naquela cena Goku não conseguiu nem destruir aquela estrela, e por isso Goku dali não era nem nível estrela. Eu não discordo disso, Goku naquele momento era apenas Planet Booster. Mas a intenção dele não era destruir a estrela, e sim empurrar a nave, assim como no torneio do poder ele derrota a Kefla empurrando para fora ao invés de matar ela. Depois ele parte para citar que os Saiyajins não podem sobreviver no espaço no mangá de Dragon Ball Super, mas espera, o mangá do Super é uma linha do tempo alternativa, afirmada pelo próprio autor do mangá Toyotaro, que é só a forma que ele tem de ver a história principal. Em entrevista, o mangá tem a mesma descrição de como funcionam os filmes e o GT, mas hipócrita Ard fala que o GT e os filmes não valem. Não valem então como um mangá que segue o mesmo conceito deles vale. Coisa estranha, não? Mas como eu diferente do Ryuguei tenho argumentos, vamos lá. Bom, se levarmos estas citações em consideração, então o Piccolo clássico seria planetário, já que ele disse que poderia destruir o planeta inteiro, mesmo que nos guias cite que o Goku do final do clássico seja apenas nível Lua, e é claro, também temos a citação do Sr. Kaiô que fala que o Freeza era capaz de destruir todo o universo, o que foi Ryu. Vai usar essa frase para colocar o Freeza como universal também. E a cena em que o Cell fala que pode destruir o universo todo. Imagino que também vai usar, não, isso não, pois pro Ryu nada pode upar o Goku para universal, senão tu vira fanboy. A citação em questão é apenas um hipérbole, possivelmente relativa ao contexto da batalha, ser favorável ao oponente.
Da mesma forma que Frieza ser uma ameaça para o universo possivelmente se deve ao fato do poder dele ser o suficiente para destruir os planetas e estrelas do universo, e o mesmo com seu possível de ser referente ao fato dele poder destruir os sistemas solares do universo em geral. Isso é contexto de interpretação de cena. Agora vamos refutar a parte 3 do vídeo dele. Ele começa falando que todos os feitos e guias que colocam Goku como universal estão errados, pois no mangá existe uma citação onde um Moro diz que iria devastar toda a galáxia. Este contexto eu vou deixar tio Frieza refutar, pois ele fez um vídeo especificamente para refutar esta fala do Moro. Mas vamos falar sobre o que ele diz sobre todas as outras citações serem metáforas e hipérboles. Primeiro, os guias são hipérboles. Os guias que são criados pelo próprio autor são hipérboles. Os guias que citam que a forma mais fraca do Majin Buu era capaz de destruir todo o universo estava fazendo uma metáfora. Óbvio que não, assim como o feito do Goku em Super Saiyajin 3 ter alcançado o outro mundo, e como é deixado claro no mangá de Dragon Ball Z, que escala a força, velocidade, resistência, poder, Axios caralho a 4. As citações de Dragon Ball não são hipérboles, ao menos não todas. É óbvio que existem sim hipérboles e metáforas no verso, mas não são estas. Para entender isso precisasse dar-se a entender o contexto. Um vídeo que explica isso muito bem é um vídeo do tio Trunks, que ele fez para refutar alguns ups e nerfs de Dragon Ball, que vai estar na descrição, ou fixado, sei lá. Depois ele fala que o feito do Bills e Goku era hipérbole, pois pessoas com poder superior ao que eles lutaram ali posteriormente acontece em nada de destruição do universo. Isso é simples, a destruição do universo estava sendo ocasionada pelo fato do Goku não controlar o Ki divino na primeira vez que usou, e não conseguir conter o impacto de seus golpes. Como por exemplo ele explica na saga Cell que Gohan estava contendo o impacto de seus golpes para não destruir o planeta todo. Tanto que depois, Goku consegue anular com perfeição os ataques de Bills. Agora vamos refutar a parte 4. Ele começa falando que Bardock Goku contra Bills está na estratosfera. Sendo que é mostrado no filme que ele estava infinitamente longe do planeta, lutando entre as estrelas. Depois ele tenta refutar o guia do Broly poder respirar no espaço, falando que o Broly só respirava com a aura de Ki, onde eu refutei mais de 33 vezes ele fala do que aquilo era apenas Ki, e que tanto Akira quanto Dragon Ball deixam claro que o Ki é a capacidade geral do usuário. Ou seja, a mesma energia de Ki usada pelo Broly para respirar no espaço, foi a mesma energia usada por qualquer usuário numa batalha. Para respirar, eles precisam apenas do Ki, e nada mais. Ou seja, qualquer idiota que consiga a façanha de controlar o Ki já é capacitado a isso. Aí ele usa a cena do Vegeta indo pelo espaço procurar o Goku para dizer que como o Vegeta de planeta em planeta ele não respirava no espaço. Primeiro, aquilo eram planetoides vazios, sem vida, e possivelmente sem atmosfera, e segundo que mesmo se tivesse, o que obviamente não tem, Vegeta precisaria cruzá-los para procurar Goku, e ele não fez isso de nave, então precisaria ir vagando pelo espaço até chegar naqueles planetas. Aí ele usa o argumento de que o Vegeta estava tendo dificuldades de respirar contra uma Jeta. Mas na luta, Vegeta estava se cansando por conta do calor na cúpula, que fica deveras evidente, até porque Vegeta se conteve o torneio todo até a luta contra Rito. Posteriormente ele usa argumentos que eu já refutei e que não vou repetir. Agora vamos para o próximo vídeo, pois está notório que ele é um negacionista, nunca vai aceitar aumentar minimamente os feitos do Goku. Depois disso vem ele refutando os fãs de One Punch Man, na qual não vou me meter. Vamos para o vídeo onde ele abre aspas, refuta, fecha aspas, os feitos de Dragon Ball. Ele começa falando que como Goku já sabia da técnica, Goku correu antes da técnica. Ok, eu vou mostrar um cálculo considerando que o Goku correu antes, como eu fiz em diversos debates com Ryu Maconheiro e ele ignorou, e no cálculo mostra especificamente que mesmo que ele tenha corrido antes, Goku continua sendo FTL, pois como a distância era curta, Goku ainda precisaria ser bem mais rápido que o ataque para se desviar.
mas depois ele mesmo se refuta, mostrando que depois que o Tenshinhan usou a técnica e o feixe de luz estava chegando, Goku começou a correr para pegar os óculos do Mestre Kami e que antes da técnica chegar perto dele. Ou seja, ele precisou sim ser mais forte que o ataque. Aí ele diz no vídeo dele que meus cálculos não valem, pois os cálculos são mentiras, e termina o vídeo zoando quem concorda com Goku FTL, bem hipócrita pra quem vem nos meus vídeos se fazer vítima. Mas ok, não vou focar nisso, pois é notório que o Tarcísio tem problemas mentais. Vamos passar logo pro próximo vídeo dele. Ele começa falando que Namekusen não era maior que os 3 sóis, mesmo sendo mostrado no mangá, e depois ele fala que Goku não deu a volta no planeta, mesmo que nos guias que eu já mandei pra ele umas 800 vezes diga que ele estava do outro lado do planeta e que cruzou ele até chegar ao Freeza. O que por si só refuta ele, e depois fala que cálculos são mentiras, e usa o feito do Goku na saga das forças especiais Ginyu para refutar, mesmo que feito tenha sido na luta contra o Freeza, onde Goku sai da cápsula de cura e vai sozinho até o Freeza. Depois ele fala que a sala do tempo é uma dimensão falha, pois o Gotenks abriu uma fenda no tempo lá, sendo que isso é deixado claro na Daisenshu que o feito dói de poder, e não referente à sala do tempo, mas obviamente que Rapper de Dragon Ball nunca vai colocar qualquer feito acima de Planetário Pro Goku. Aí ele fala que a sala do tempo não é universal pois o Dendê consertou ela. O Dendê consertar ela só tem 2 explicações: ou ele pediu pras esferas, ou ele apenas recriou a porta da sala e reajustou a estrada dos 2 pontos, já que é mostrado que Piccolo consegue recriar as roupas de Gohan Z, então talvez Dendê consiga muito bem recriar uma casa, mas isso é opinião, talvez seja um pis. Vou dar uma moral pra ele nessa e dizer que talvez ele esteja certo. Aí ele diz que Gogeta e Broly não quebraram dimensões e que isso tudo aconteceu na imaginação dos dois para mostrar que eles estavam muito fortes, mas vamos deixar os próprios guias de Dragon Ball refutar isso, onde é dito que no soco dos dois eles racharam o tecido da realidade e foram para outra dimensão, ou seja, sim, aquilo era uma dimensão que eles destruíram na base da porrada. Parece que resto de cérebro dele deve ter ficado no útero na hora do aborto e por isso o retardado fala estas merdas. Agora vamos ao próximo vídeo. Ele começa falando que desviar não prova nada, pois Batman se desviava de balas inúmeras vezes em HQS, mas Batman está no auge do potencial humano, demonstrado e citado inúmeras vezes em HQS. Até mesmo a VS Battler considera o Batman tendo velocidade de reação acima do som. Isso não é pegar o tempo certo, e sim feito de velocidade de reação. Depois ele pega um feito do Batman desviando do laser, quer dizer, entre aspas, desviando, pois ele deixa a cena cortada no ato de total desonestidade para nerfar o personagem e não explica o contexto, mas o contexto era que, isso foi em crise final, Batman tinha acabado de atirar em Darkseid com uma bala de Radion, que é mortal para os novos deuses. E quando Darkseid foi atingido, Batman também foi pela sanção Ômega. E apenas de não matar Darkseid, isso o enfraqueceu. Na própria cena, dá pra ver que Batman tava parado, e que ele não se desviou, mas sim, o ataque que não acertou nele. Posteriormente ele afirma que Mestre Kami se desvia de Jiren, e que isso prova que se desviar não escala, porém, obviamente, tu não precisa ter um Ki maior que 80 para saber que Mestre Kami se desviou pois o Jiren baixou seu poder, tanto que depois é citado pelo Vermont que ele estava se contendo para não gastar a energia dele. Aí ele fala que nem todo laser tem velocidade da luz, mas nos guias, os lasers do Piccolo e do Tamborim são citados como luz, logo por si só já refuta esse argumento porco do caralho. Depois ele fala que Star vs personagens não tem velocidade de reação FTL, mas o Taverna Nemesis refuta isso. Ele já fez diversas análises, provando que eles são bem acima disso, e vou deixar o link de alguma delas na descrição, ou de algum feito, sei lá. Vamos ao próximo argumento de jumento do chapadão de cocaína. Mas desta vez os argumentos são no meu canal, onde a santa do vitimismo fala que eu sou mal encarnado e que tô atacando ele por ser pequena, sendo que ele quem vive falando de mim pelas costas, e ele quem saiu pra defender o namorado dele no canal do Nerd Squad.
Além do mais, nunca me importei com as merdas que ele fala. Eu sou amigo do W King, que coloca Dragon Ball num nível infinitamente mais fraco do que o Ryu coloca. Sou amigo do Gogeta T Destroyer, que coloca o Superman pré-crise como planetário, sendo que eu coloco ele como multiversal. Eu não ligo pra sua opinião, Ryu. Meu problema é que você é além um hipócrita que xinga todo mundo que discorda de você, mas se faz de santo quando te xingam de volta, e um retardado com uma tara gigantesca por nerfar o Goku. Bom, isso é tudo. Possivelmente eu vou dar um tempo neste tipo de vídeos agora, mas os vídeos vão continuar. Valeu, falou e tchau. Parece que vocês não entendem que não vão conseguir conquistar a Terra.